Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. O texto de hoje está lá em Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 até o verso 10. Vou ler na versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por seu Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Verso 6. Estou muito surpreso que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Evidentemente que todos nós, como leitores da palavra de Deus, nós temos alguns livros que são preferidos para nós. Eu tenho meus livros preferidos, Eu tenho aqueles livros que eu gosto mais na Bíblia. E o livro de Gálatas está entre os que eu mais gosto. É interessante que Paulo escreveu a carta aos Gálatas trazendo 3 objetivos. Ele teve 3 objetivos a escrever a carta aos Gálatas. Primeira coisa, ele queria, na verdade, enfatizar qual seria o Evangelho de Cristo. Ele queria combater alguns judaizantes. O que seria judaizantes? Pessoas vindas da religião judaica, que estavam se infiltrando na igreja e pregando que, evidentemente, que a graça é legal, a graça é bacana, o sacrifício de Jesus é muito bom, mas eles tinham que obedecer os rudimentos da lei, tinham que circuncidar, tinham que guardar sábado, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Então, eles estavam ali influenciando as igrejas da Galácia quanto aos costumes judaicos da época e que a igreja deveria se voltar também a esses rudimentos. O segundo objetivo de Paulo a escrever a carta aos Gálatas é que ele queria enfatizar o seu ministério apostólico. De fato, aqueles judaizantes estavam influenciando também o povo ou os membros da igreja, que Paulo não é um apóstolo genuíno. Paulo não andou com Jesus, não era um dos 12. O evangelho que ele estava pregando era um evangelho que não vinha de Jesus, porque ele não andou com Jesus. E Paulo, ele enfatizou o seu apostolado e ele meio que sustentou que todo o seu evangelho não era dele, mas era de Jesus. E ele traz provas convincentes com relação a isso. E o terceiro objetivo é que, através do evangelho, Paulo ele traz uma verdadeira aula teológica, nos instruindo dentro do evangelho como seria a nossa postura com relação à vida no nosso mundo cotidiano. Então, ele vai falar a respeito do fruto do Espírito, a respeito da liberdade que temos em Cristo, ele vai falar várias coisas, claro, começando com uma parte teórica e depois partindo para a prática, ensinando aos Gálatas que de fato o evangelho era suficiente e que através da mensagem das boas novas eles viveriam por meio de Cristo. Então é uma carta curta, não é uma carta tão longa, mas uma carta importantíssima que nos ensina várias coisas. Então aqui nesses versos que nós lemos, o início de Gálatas, Paulo ele primeiro dá uma saudação aos Gálatas e ele já começa falando no verso 3, no verso 4, falando a respeito de Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus Pai. Então ele já começa meio que entrando com o pé direito, vamos dizer assim, já enfatizando
o grande objetivo da mensagem da cruz, pregar a Jesus Cristo, que morreu e se entregou pelos nossos pecados para nos livrar do mundo perverso, para nos livrar de toda condenação. Então, a mensagem do Evangelho tem que ter cruz, tem que ter Jesus, tem que ter obra salvífica, tem que ter... A mensagem principal precisa ter Jesus no centro. Essa é a mensagem do Evangelho. Tem muita gente que tem pregado um Evangelho totalmente diferente, não está de acordo com as Escrituras. Mas o ponto principal da mensagem da cruz é Jesus. O ponto principal da mensagem do Evangelho é a própria cruz. Então, a partir do verso 6, ele já começa dizendo, né, que ele estava surpreso porque os Gálatas tão depressa estavam abandonando a graça de Cristo, abandonando a mensagem que foi pregada a eles, né, que Jesus é totalmente suficiente, que é pela graça que nós somos salvos, e já estavam partindo para um outro evangelho. E eu coloco esse outro evangelho entre aspas, porque não existe outro evangelho. Tanto que Paulo fala no 7, né, na verdade não é outro. Eles estavam sendo perturbados por judaizantes que queriam perverter o evangelho, queriam acrescentar a circuncisão, queriam acrescentar a guarda do sábado, queriam acrescentar os rudimentos da lei, a questão cerimonial. E esses judaizantes, eles eram perigosos porque eles acrescentavam dizendo que tudo isso era importante para a salvação, sendo que tudo isso foi uma sombra daquilo que Jesus faria na nova aliança. Sendo que a antiga aliança já tinha ficado para trás. A antiga aliança, ela não resolveu o problema do pecado, porque várias vezes era necessário sacrifícios, matar animais, derramar sangue. Agora Jesus, lá em Hebreus, fala, uma vez por todas, ele se entregou, ele é o nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós diante do Pai, e uma vez ele derramou seu sangue em prol da salvação. Então não precisa mais a gente repetir todo aquele sacrifício, né? Sacrificar animais, até porque se hoje a gente fosse fazer isso, os bodes, cordeiros iam entrar em extinção de tanto pecado que tinha que se expiar. Mas Jesus fez uma vez por todas. Então ele disse, né? Ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Ou seja, não há outro evangelho. É só o evangelho de Cristo. Mesmo que apareça um anjo e traga uma revelação, né? Não. Deus aqui me revelou em sonho um outro evangelho, uma outra doutrina, um outro rudimento. Não. Nós temos total suficiência em Cristo Jesus por meio da sua palavra, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra salvífica. Não existe outro evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem Jesus Cristo não é evangelho. Então Paulo deixou claro para os Gálatas, mesmo que venha alguém com boas intenções, alguém com palavras doces, não, vem cá, eu vou te ensinar um outro negócio aqui, não precisa da Bíblia não. Fuja. Isso são falsos profetas que tentam influenciar por meio de outro evangelho que na verdade não existe. Lá em 1 Coríntios 3:11, Paulo diz que não há outro fundamento senão a qual já foi posto, e esse fundamento é Jesus Cristo. Então a igreja, o evangelho, ele está fundamentado em Jesus Cristo. Infelizmente, a gente tem assistido uma onda liberal dentro da igreja, onde muitas das vezes o pecado tem sido permitido, práticas mundanas têm sido permitidas dentro da igreja. E as pessoas ainda dizem, não, isso aqui é uma forma de alcançar as pessoas. A forma de alcançar as pessoas é por meio do evangelho genuíno de Jesus Cristo e não por doutrinas criadas por homens. Então, que todos nós possamos seguir o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, eu comparo, né, com aquela passagem lá em Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali, naquela situação que eles foram obrigados a se prostrarem diante da imagem do rei Nabucodonosor, mas eles não se prostraram porque eles eram obedientes a Deus. E Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha de fogo. Dentro da fornalha de fogo tem provação, tem dificuldade, tem o fogo ardente 7 vezes mais.
mas dentro da fornalha tem Jesus Cristo. Agora, do lado de fora, você tem comodidade, você tem tranquilidade, mas você tem Nabucodonosor, você tem o pecado, você tem os prazeres momentâneos que te levarão à condenação eterna. Agora é melhor ficar dentro da fornalha, onde Jesus Cristo está lá conosco. Fique firme nos caminhos do Senhor. Não dê espaço a um outro evangelho. Talvez possa ser pregado. Se não tiver a cruz de Cristo, se não for pregado arrependimento de pecados, santificação, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Se você tem ouvido um evangelho que não se prega isso, corra desse evangelho. Porque evangelho sem cruz é mera filosofia e pensamento mundano de vida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa nos ajudar, por meio do seu Espírito Santo, a crescer na graça e no conhecimento da verdade. E não ser apenas ouvinte, mas também praticante dessa verdade.